Livro do Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16, segunda parte. Não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Oremos a Deus. Senhor, abençoa agora a reflexão que vamos fazer na Tua palavra. Reconhecemos que de nós mesmos não temos condição de aprender nada. Nossa mente está completamente corrompida pelo pecado, mas a presença do Teu Espírito garantirá que os mistérios da Tua palavra sejam revelados a cada um de nós. Nos curvamos à Tua palavra. Deus, nos prostramos ante a Ti, que todos os nossos conceitos, preconceitos e opiniões se curvem perante a verdade da Tua palavra. Que seja o Senhor verdadeiro e mentiroso todo homem. Faça valer a Tua palavra no nosso meio e recebe o nosso culto, recebe as nossas orações e edifica o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Ninguém comparecerá diante do Senhor de mãos vazias. E aqui está se falando de ofertas, de dízimos, de primícias, de entrega. As pessoas não compareciam a um culto a Deus sem ter algo para apresentar. É claro que Deus espera de nós muito mais do que donativos materiais. Quando nós comparecemos diante de Deus para adorá-lo, não é só dinheiro que a gente pode trazer na mão para colocar no gasofilácio. Ninguém deve comparecer diante de Deus sem um louvor nos lábios. Ninguém deve comparecer diante de Deus sem uma oração para derramar diante dele. Ninguém deve comparecer diante de Deus sem ter uma comunhão para compartilhar. Ninguém deve comparecer diante de Deus sem gratidão no coração. Ou seja, nós não podemos comparecer diante de Deus sem nada para apresentar. E é o que nós estamos tentando fazer aqui nesse lugar. Nós estamos aqui há 18 anos, alguns estão aqui desde o começo, e o nosso objetivo é não comparecer diante de Deus de mãos vazias. Eu queria que você estendesse a sua mão assim para frente e que você olhasse para a sua mão. O que você tem nas mãos para oferecer a Deus? Porque um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus e nós vamos ter que abrir as nossas mãos para Ele. O que você tem na mão hoje para oferecer para Deus? Quais os talentos você pode consagrar a Ele? Quanto do seu tempo você pode dedicar a Ele? Quantas almas você já conduziu aos pés do Senhor Jesus? Quando Deus te pedir para mostrar suas mãos, o que Ele vai enxergar? É sobre isso que eu quero refletir com a igreja nessa noite. Eu quero convidá-los a folhear um pouco mais as suas Bíblias e chegar comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. E eu quero ler a partir do versículo 6. Esse texto fala do tribunal de Cristo. É um evento escatológico que vai acontecer logo depois do arrebatamento da igreja. Às vésperas da grande tribulação. A trombeta soará, a igreja será levada e imediatamente será implantado o tribunal de Cristo, onde as obras dos crentes serão julgadas diante de Deus. Não por efeito de salvação, porque a Bíblia diz que aquele que crê não será julgado. E aquele que não crê já está julgado. Todo mundo que for arrebatado é porque já está salvo. Então o julgamento será das obras. O julgamento que acontecerá no tribunal de Cristo é o julgamento das obras dos crentes. Não para efeito de salvação, mas para efeito de galardão. É nesse dia que Deus vai olhar as nossas mãos. Porque mão fala de trabalho, mão fala de obra, assim como o coração fala de sentimento. Olha o que está escrito, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 6. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. O galardão é pelo trabalho, o galardão é pelas obras. A salvação é pela fé. Nós sabemos disso, está escrito em Efésios 2, de 8 a 10.
Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 está assim: nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Salvação é pela fé, mas o galardão é pelas obras. Isso nos remete a um compromisso de trabalho no reino de Deus. Versículo 9: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Olha aí, tudo trabalho, lavoura, construção. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que a obra que nós fazemos é pela graça de Deus. Irmãos, nenhum de nós merece estar aqui. Quando nós vamos pregar a palavra, é bom a gente perguntar antes: você quer a verdade ou você quer que eu te agrade? Eu creio que todo mundo aqui vai dizer: não, pastor, eu quero ouvir a verdade. A verdade é o que Paulo disse lá em Romanos 7. Em nós não habita bem nenhum. Sabe o que é nenhum no grego? Nenhum. No inglês seria zero. Nada. 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 Deus olhou e não viu um justo sequer. Nada havia em nós que pudesse agradá-lo. Todos nós nos desviamos como ovelhas desgarradas. E Deus, pela sua graça, nos resgatou, nos tirou do lamaçal, nos colocou os pés numa rocha, nos firmou os passos e nos colocou um novo cântico nos lábios. Isso é graça. Quando você recebe algo de graça, é porque você não pagou. É de graça. Você não pagou. Você não fez por merecer. Você pode exigir receber alguma coisa de graça com alguém? Não, você não pagou. Graça é favor. Você não merece. Então, todo o trabalho que nós fazemos na obra de Deus é graça dele. Nenhum de nós merece estar aqui. Nós estamos aqui pelos méritos do sangue do Cordeiro. A única coisa que nós temos para apresentar a Deus é o sangue de Jesus, que nos cobre e nos purifica de todo o pecado. Pela graça que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor. A segunda coisa que o texto nos diz é que o único fundamento possível para se edificar uma igreja é Cristo. Está no versículo 11. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Ele é a pedra angular. Eis a rocha. Nossos irmãos romanos dizem que a pedra é Pedro. Mas o próprio Pedro diz: a rocha é Cristo. Então vamos ficar com Pedro, porque ele diz: não, eu não. Eis a rocha, é Cristo. Lá em Mateus 16, Jesus disse para Pedro: você é Petros, você é pedregulho, você é pedrinha, mas sobre esta pedra, sobre essa rocha, sobre isso que você falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor é Deus, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o fundamento. Qualquer coisa que nós venhamos a fazer na igreja tem que ter como fundamento a pessoa de Cristo, para que o nome dele seja glorificado.
Qualquer coisa que nós façamos aqui, que não se reverta em honras e glórias ao nome de Jesus, é trabalho perdido. É dinheiro jogado fora. É perda de tempo. Nós ouvimos as crianças tocarem aqui. Se lá fora as pessoas disserem, que crianças maravilhosas, nós perdemos tempo. Mas se lá fora nós dissermos, que Deus maravilhoso, né? Olha o que Deus faz na vida dessas crianças. Aí nós estamos aqui cultuando a Deus. Quando alguém olhar para cá e dizer, mas que igreja bonita, que pintura bonita, que lugar gostoso, que clima agradável, isso não está dizendo nada para nós. Mas se alguém entrar aqui e disser assim, olha, que experiência com Deus que eu tive naquele lugar, como eu senti a presença de Deus, olha, eu entrei na igreja pesado, eu saí leve, eu entrei na igreja desesperado, eu saí pulando de alegria, eu entrei na igreja arrasado, puxando a cachorrinha no barbante, e nós poderíamos dar exemplo aqui de dezenas de pessoas. Eu, inclusive, sou uma delas. Então, o fundamento é Cristo. Ninguém pode construir nada sobre outro fundamento a não ser Cristo. Não adianta construir em cima de Apolo. Apolo só plantou. Não adianta você construir em cima de Paulo. Paulo só regou. Não adianta você construir em cima de Pedro. Não se faz as coisas para o pastor, não se faz as coisas para a denominação, não se faz as coisas para o crescimento da igreja local. Nós fazemos as coisas para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sapata, Ele é o alicerce, Ele é o fundamento. E sobre o fundamento, cada um deve escolher o material para edificar. O fundamento é Cristo, mas quem constrói é cada um de nós. O trabalho que cada um de nós faz aqui, para Cristo, a qualidade desse trabalho depende de cada um de nós. Aqui diz que algumas pessoas constroem com ouro, algumas pessoas constroem com prata, algumas pessoas constroem com pedras preciosas, algumas pessoas constroem com madeira, algumas pessoas constroem com feno e algumas pessoas constroem com palha. É o mesmo fundamento. A qualidade da construção, a qualidade do investimento, a qualidade do material é diferente. E quem é que determina isso? Cada um de nós. Você tem que escolher o tipo de trabalho que você vai fazer para Cristo. Se você é do louvor, você vai escolher se você vai ensaiar bastante ou se você vai fazer aqui de improviso. Se você é um pregador da palavra, você vai escolher se você vai preparar seu sermão a semana inteira ou se você vai abrir a Bíblia aqui e Deus fala. Se você é um diácono da igreja, você vai escolher se você vai vir aqui mais cedo para preparar tudo ou se você vai chegar em cima da hora e os irmãos na rua esperando para entrar na igreja. O fundamento é Cristo, mas cada um veja como edifica. Porque naquele dia está escrito que a obra de cada um será provada pelo fogo. Agora imagina a cena, irmãos. Cada um de nós comparecendo diante de Deus com as nossas mãos, com a nossa obra, o nosso trabalho. Imagina ali um lago de fogo e Deus fala assim, vai julgando aí a sua obra. O que você fez lá embaixo, em meu nome? E joga ali no fogo. O que acontece quando você joga madeira no fogo? Rapidinho, né? Quando você joga feno no fogo, aí piorou. Aquilo. E quando você joga palha no fogo, aí é fogo de palha. Aquilo vai queimar. O que sobra quando você passa pelo fogo madeira, feno e palha? O que sobra? Cinza. Mais nada. Qual galardão que você tem? Nada. Agora, há pessoas que lançam no fundamento e constroem no fundamento com ouro, prata e pedras preciosas. O que acontece quando você joga esse material no fogo? Quando você joga o ouro no fogo, o que acontece com o ouro? Ele vira cinza? Não. Ele se purifica. Ele derrete, elimina todas as impurezas e depois ele se transforma num objeto de valor. Uma pedra preciosa não se destrói com o fogo. A prata também não se destrói com o fogo. Quando o material é de valor, o fogo purifica. Irmãos, tudo isso que você está fazendo na igreja sobrevive a esse tonel de fogo no céu? Pastor, eu vou no culto todo domingo. Você acha que se você jogar isso naquele fogo ali, vai sobrar alguma coisa?
Você ir no culto todo domingo? Pastor, eu dou meu dízimo todo mês. Beleza, jogue seu envelope no fogo, vamos ver o que vai sobrar. Pastor, eu vou todo domingo na escola dominical. Pastor, eu tenho minha carteirinha de membro aqui com a assinatura do pastor presidente, com validade até 31 de dezembro de 2015. Joga ela no fogo. Eu tenho um diploma de seminário. Eu tenho um certificado da posse como presidenta da União Auxiliadora Feminina, da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, doravante chamada UISB. Joga no fogo. Vai sobrar alguma coisa? Para a glória de Deus. O que dá galardão? Galardão é tudo aquilo que nós fazemos que se reverte em glória a Deus. Jesus disse, se você der um copo d'água que seja para um pequenino em meu nome, você não perderá o seu galardão. Agora você pode dar $1 milhão de oferta na igreja, mas se isso foi para você aparecer, ou para você aliviar sua consciência, ou para você pagar menos imposto de renda, isso não valeu de nada. É por isso que os ricos depositavam grandes quantias e Jesus disse, isso aí é resto. E aquela viúva pobre botou uma pequena moedinha e Jesus disse, ela deu tudo que ela tinha. Ela fez uma oferta de qualidade. Então, aquilo que redunda em glória a Deus não tem nada a ver com quantidade, não tem nada a ver com valor comercial, não tem nada a ver com a opinião das pessoas. É aquilo que quando é feito as pessoas dizem glória a Deus. Se você recebe um dinheiro e vai levar uma cesta básica na casa do irmão, e se depois o irmão sai falando bem de você para todo mundo, diz assim, poxa, aquele irmão é uma benção, foi lá em casa, deu uma cesta básica, como aquele irmão é bondoso, como ele tem um coração bom, olha aquele irmão. Isso não adiantou nada. Você pode dar o seu próprio corpo para ser queimado, isso não vai adiantar nada. Você pode dar todos os seus bens para os pobres, isso não vai adiantar nada. Agora, se você levou a cesta básica, e você disser para ele, meu irmão, foi Deus que me mandou aqui, porque Deus cuida de você, Deus incomodou para eu vir aqui trazer isso. Ele quer que você saiba que você sempre vai ter suas necessidades supridas. Você não precisa ficar atribulado. E quando você for embora, a pessoa disser que Jesus maravilhoso, que Deus poderoso, olha, Deus é fiel. E as pessoas nunca talvez lembraram de você, nem pedir para registrar na ata a sua cesta básica. Mas o tempo todo ela botar o joelho no chão e dizer, Deus, obrigado pela cesta básica que o Senhor me mandou. Se a pessoa botar o joelho no chão e der glória a Deus, você tem galardão. Se as pessoas botarem a boca no trombone para falar de você, você não tem galardão, porque você não fez para a glória de Deus. Está me entendendo, queridos? Olha para sua mão de novo aí, porque é isso que vai acontecer quando você chegar lá em cima. Deus vai dizer assim, me mostra a sua mão. O que você tem na mão? Lança no fogo. Se a obra de alguém que sobre o fundamento edificou permanecer, não for destruída pelo fogo, se a obra não for madeira, feno e palha, ele receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, aqui diz que ele sofrerá dano, sofrerá detrimento em algumas versões, ele vai passar uma vergonha federal no céu. Porque crente de 10, 20, 30, 40 anos vão chegar diante de Deus de mãos vazias, sem nunca ter feito nada para a glória de Deus, e vai jogando no fogo, e vai queimando, e vai jogando no fogo, e vai queimando, e por fim, não tem mais nada para apresentar. E a pessoa abaixa a cabeça e praticamente vai andando em direção ao inferno. Pergunta, o inferno é para onde aqui? Mas como assim, rapaz? Ué, não sobrou nada não, queimou tudo. Mas aqui diz, ele será salvo, como que pelo fogo. Sabe por quê? A salvação não é pelas obras. Se alguém realmente se entregar a Cristo, não fizer nada para Deus nesse mundo, ele vai para o céu, mas vai passar uma vergonha na chegada, ele vai querer bater nele mesmo, a vergonha que ele vai passar, porque o camarada teve Jesus na vida e não produziu nada para a glória de Deus. Mas ele será salvo, porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. Esse dia vai chegar. Nós não sabemos o dia nem a hora. Ninguém sabe. Só o Pai. Atos 1,7 diz que não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Esse dia vai chegar.
A última trombeta vai tocar, nós seremos arrebatados. E assim que nós formos arrebatados, vai se instaurar o tribunal de Cristo. E as obras das nossas mãos serão julgadas. O que você quer apresentar quando você chegar lá? É por isso que nós pertencemos a uma igreja. Igreja não é lugar de descanso, igreja é lugar de trabalho. Se alguém falou para você que igreja é lugar de descanso, enganaram você. Igreja é lugar de trabalho. Você quer descansar? Tem um lugar bom para descansar. Não sei se você está querendo ir para lá já. Mas o lugar de descanso não é aqui não, filho. Algumas pessoas, pastor, eu estou cansado, eu quero descansar. Beleza. O anjo pega a sua ficha lá rapidinho e dá um jeito. Você vai descansar para sempre. Lá não tem canseira, não tem choro, não tem trabalho. Lá você vai ficar tranquilo. Você quer descansar? Não é aqui, é lá. Aqui é lugar de trabalho. Igreja é lugar de trabalho. Reino de Deus é lugar de trabalho. É no suor, é no sangue. Você quer ir para a igreja para trabalhar ou para descansar? Se você está na igreja para descansar, você vai para o céu. Não vou dizer que você não vai, não. Mas você vai passar uma vergonha nesse dia que você poderia evitar. Olhe para suas mãos. O que você tem na mão para apresentar diante de Deus? Moisés escreveu em Levítico e escreveu em Deuteronômio: ninguém comparecerá diante de Deus de mãos vazias. Vamos colocar de pé, queridos. Não sei o que eu vou mostrar, pois nada fiz. Passei meu tempo na escuridão e não enxerguei. A tua palavra eu não guardei. Não tem mais jeito, vejo o Rei. A hora chegou, meu tempo acabou. Quero ver tuas mãos, o que fez com que eu te dei. Minhas marcas onde estão? Perdão, Senhor, não sei. Apartai-vos de mim, que o não te conheço. Sei que eu vou mostrar, pois nada fiz. Passei meu tempo na escuridão e não enxerguei. A tua palavra eu não guardei. Não tem mais jeito, vejo o Rei. A hora chegou, meu tempo acabou. Que fez com que eu te dei. Minhas marcas onde estão? Perdão, Senhor, não sei. Quero ver tuas mãos. O que fez com que eu te dei. Minhas marcas onde estão? Perdão, Senhor, não sei. Um dia todos vão se apresentar diante do trono do Senhor, e Ele vai te perguntar: o que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com meu filho Jesus Cristo na terra? Ah, meu irmão, se prepare para enfrentar o juízo do Senhor.